sa territory nila Laksan. As imagens que você acabou de ver são de um ataque impressionante ocorrido no último domingo, dia 14. O alvo, um prédio residencial localizado na cidade de Gaza. Em poucos minutos ele estava completamente destruído. Reduzido a escombros. Em segundo as forças de defesa de Israel, o edifício estava sendo usado pelo Hamas para coordenar atividades terroristas. Mas isso era apenas o começo. No dia seguinte, segunda-feira, uma sequência intensa de bombardeios estratégicos tomou conta da região. Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, estava em Jerusalém discutindo a guerra. Então, na madrugada da terça-feira, dia 16, as coisas mudaram rapidamente. Israel decidiu colocar em prática uma operação grandiosa e cumprir uma promessa que havia feito há quase 2 anos atrás. Essa promessa foi feita logo após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. Naquele momento dramático, Netanyahu declarou que Israel não descansaria até eliminar completamente o Hamas de Gaza. Ele não falava apenas em derrotar, mas em destruir totalmente a capacidade do grupo de governar e operar militarmente. Desde então, Israel controlou cerca de 75% da faixa de Gaza. Mas a cidade de Gaza permanecia como o último grande reduto do Hamas. Mas agora, a Operação Carruagens de Gideon II representa o cumprimento final dessa promessa. E o nome não foi escolhido por acaso. Gideon foi um guerreiro bíblico que derrotou um exército inimigo muito superior em número. O nome parece sinalizar que esta será a batalha final e talvez decisiva contra o Hamas. Logo no início da ofensiva, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, declarou que a faixa de Gaza está em chamas. Ele disse, lutando bravamente a fim de criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Agora, deixa eu te mostrar a escala desta operação, porque ela é impressionante. Israel mobilizou 2 divisões completas das forças de defesa de Israel para avançar sobre a cidade de Gaza. Uma terceira divisão permanece em reserva estratégica, pronta para reforçar setores específicos conforme a necessidade. Os números surpreendem. Dezenas de milhares de reservistas foram convocados, com algumas fontes mencionando até 80 mil novos soldados. E esta mobilização massiva de reservistas acontece por uma razão muito específica. Após quase 2 anos de combate sem parar, muitos soldados das tropas regulares estão exaustos. Alguns lutaram sem interrupção por mais de 1 ano. Israel precisa de soldados descansados e prontos para enfrentar o que promete ser a fase mais intensa e desafiadora da guerra. A estratégia militar também mudou completamente. Até agora, Israel enfrentava um problema que se repetia: o padrão de bate e volta do Hamas. O que aconteceria era mais ou menos isso. As forças israelenses limpavam um setor, derrotavam as células terroristas. Mas depois descobriam que novos combatentes apareciam armados em outros locais. O Hamas tinha a incrível capacidade de se reagrupar e montar suas forças novamente. Foi então que Israel decidiu mudar sua doutrina militar, buscando quebrar esse ciclo sem fim. A nova estratégia agora é limpar, manter e negar.
Isso significa, em outras palavras, que eles não querem apenas derrotar o inimigo, mas sim consolidar o controle territorial de forma permanente. E isso representa uma mudança importante. Passaram de operações pontuais para uma ocupação de longo prazo. E como você deve imaginar, esta nova abordagem exige recursos imensos. Além de tropas descansadas, são necessárias informações de inteligência precisas e um compromisso duradouro para manter as áreas conquistadas. Analistas militares avaliam que os combates podem se estender por pelo menos 6 meses, e o cenário onde esta batalha acontece torna tudo ainda mais desafiador. Isso porque a cidade de Gaza foi reduzida a um campo de ruínas após meses de bombardeios intensos. 555. Essas ruínas oferecem cobertura quase perfeita para os combatentes do Hamas. Eles podem montar emboscadas devastadoras e desaparecer em questão de segundos, aproveitando cada escombro como proteção. O combate urbano é considerado um dos mais difíceis na guerra moderna. Mas combater em meio a ruínas eleva essa dificuldade a níveis extremos. Cada movimento deve ser calculado, cada avanço cuidadosamente planejado. Enquanto isso, a diplomacia trabalha nos bastidores. A visita de Marco Rubio a Jerusalém não foi uma mera coincidência. Os Estados Unidos mantêm seu apoio público a Israel, mas também pressionam discretamente por uma solução diplomática. Rubio trouxe uma mensagem direta do presidente Trump. Os Estados Unidos apoiam o direito de Israel à autodefesa, mas ao mesmo tempo desejam um cessar-fogo vinculado à libertação de todos os 48 reféns ainda em poder do Hamas. Mas Rubio parece estar pessimista quando falamos de um acordo com o Hamas. Ele acredita que há pouco tempo para negociações, algo em torno de apenas alguns dias ou no máximo algumas semanas. A via diplomática pode estar praticamente fechada. Uma ação que gerou reações controversas feita por Israel alguns dias antes da operação terrestre demonstrou bem isso. Israel atacou líderes do Hamas em Doha, no Catar, exatamente quando eles participavam de negociações de cessar-fogo. Netanyahu defendeu esse ataque, afirmando que Israel tem o direito de perseguir terroristas em qualquer lugar do mundo. Mas essa ação teve grandes consequências diplomáticas. O Catar, que atua como mediador crucial entre Israel e Hamas, condenou duramente o ataque. A comunidade internacional também reagiu negativamente. E mais importante, Trump se afastou publicamente da decisão, afirmando que ela foi tomada apenas por Netanyahu. A situação humanitária em Gaza complica ainda mais a operação militar. Isso porque mais de 1 milhão de palestinos estão concentrados na região da cidade de Gaza e áreas vizinhas. Israel acusa o Hamas de usar sistematicamente esses civis como escudos humanos, impedindo sua evacuação para as zonas mais seguras. Segundo estimativas, 200 mil pessoas conseguiram deixar a cidade antes do início da nova ofensiva. Esta situação coloca as forças de defesa de Israel diante de um problema complexo. Afinal, como eles irão conduzir operações militares eficazes em meio a uma população civil densa e por onde o inimigo propositalmente se esconde entre pessoas comuns? Israel já deu algumas pistas de como pretende conseguir isso. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa israelense garantem que o avanço será lento e meticuloso, como forma de proteger tanto os soldados quanto os civis. Mas isso também significa que a operação será prolongada e custosa. Dentro de Israel, há divisões significativas sobre esta estratégia. Protestos massivos tomaram as ruas nas últimas semanas,
com centenas de milhares de israelenses exigindo um acordo diplomático que priorize a libertação dos reféns. As famílias dos sequestrados argumentam que a pressão militar está colocando seus entes queridos em risco ainda maior. A oposição política, liderada por Yair Lapid, critica duramente a operação. Lapid classificou o plano como um desastre que vai contra o Conselho dos Especialistas de Segurança israelenses. Ele argumenta que isso levará à morte de mais soldados e reféns sem alcançar objetivos claros. Há também alguns setores da comunidade militar e de segurança em Israel que defendem uma abordagem mais cuidadosa, priorizando um acordo para os reféns ao invés de um assalto em grande escala. Esses especialistas temem que o combate urbano intenso resulte na morte dos reféns restantes, como já aconteceu anteriormente. Não dá para negar que esta tensão entre liderança política e militares reflete um debate mais profundo sobre os objetivos da guerra. Netanyahu defende a ideia de uma vitória total, ou seja, a destruição completa do Hamas. Já seus críticos argumentam que este objetivo pode ser uma ilusão perigosa. A operação também enfrenta pressão internacional crescente. Vários países europeus, incluindo França e Reino Unido, sinalizaram a intenção de reconhecer um Estado palestino como resposta ao conflito. Netanyahu reconhece este isolamento crescente, mas argumenta que Israel deve estar preparado para isso e tornar-se mais independente, especialmente na indústria bélica. Ele vê a pressão internacional como parte da guerra psicológica contra Israel. Mas afinal, o que pode acontecer a partir de agora? Bem, os cenários futuros para a Operação Carruagens de Gideon II variam drasticamente. No melhor caso para Israel, as forças de defesa conseguem assumir controle operacional da cidade de Gaza, eliminam as principais células do Hamas e conseguem uma presença militar estável. Isso permitiria declarar a vitória total que Netanyahu defende há 2 anos. Mas este cenário otimista traz custos enormes. Israel assumiria a responsabilidade por governar um território devastado, com mais de 2 milhões de habitantes, infraestrutura destruída e ressentimento profundo contra a ocupação. Isso exigiria recursos militares e econômicos imensos por anos ou décadas. O cenário intermediário envolve um impasse militar prolongado. O Hamas, mesmo enfraquecido, poderia manter capacidade de guerrilha urbana por meses ou anos. Israel controlaria o território no papel, mas enfrentaria ataques constantes, baixas contínuas e pressão crescente para encontrar uma solução política. O pior cenário para Israel seria um evento catastrófico, envolvendo múltiplas baixas de soldados ou reféns. E isso poderia deixar Israel em uma posição estratégica pior que antes da operação. Uma coisa ficou bastante clara. Para o Hamas, a estratégia é simples. Eles querem apenas sobreviver. Sobreviver por tempo suficiente para forçar Israel a aceitar um cessar-fogo que preserve pelo menos parte de sua estrutura organizacional. Eles sabem que cada dia de resistência aumenta os custos políticos e militares para Israel. E nesse sentido, o tempo está do lado do Hamas. Afinal, quanto mais tempo a operação durar, maior será o desgaste interno em Israel e a pressão internacional. O grupo terrorista parece apostar que o custo político de continuar a guerra eventualmente superará a determinação de Netanyahu de alcançar vitória total. Só que as coisas não serão tão fáceis para eles